Eu criei uma estrutura para mim que foi as lives semanais para compartilhar o que eu estava estudando. Então, meio que as lives que eu mesmo criei, o Marco Planejador criou, né, para forçar o Marco Executor a de fato fazer o que tinha que ser feito, né, que era estudar para o GMAT. Enfim, elas funcionaram durante 8 semanas. Então, eu tinha me colocado 3 meses de planejamento. Durante os 2 primeiros meses, as 8 primeiras semanas, eu cumpri muito bem o meu planejamento. Eu vacilei às vezes numa semana, mas daí eu recuperava na outra. Mas o que aconteceu foi que durante 8 semanas eu tava com isso na cabeça. Sexta-feira eu vou ter que compartilhar, vai ficar feio se eu não ter nada para compartilhar de aprendizado sobre o GMAT. Então eu me forçava durante a semana a aprender, principalmente a parte verbal, porque eu já sabia que, obviamente, a parte verbal era o meu fraco, né? Meu foco aqui nesse canal é a parte quantitativa, principalmente. Mas então a minha jornada, eu me coloquei no papel de aprendiz da parte verbal, e aí eu fui focando em aprender a parte verbal. E aí durante as 8 semanas, as 8 primeiras semanas funcionou muito bem. Aconteceu que depois de 8 semanas, e aí foi depois de agosto foi um mês intenso para mim, fiz várias lives, não só essas lives de de preparação minha para o GMAT, o Marco, o executor, em algum momento deu uma desculpinha para si mesmo e parou de fazer as lives, né? Então, no último mês meu de preparação, eu vacilei. O Marco, o executor, venceu o Marco, o planejador. E aí, basicamente, o que eu fiz de preparação no meu último mês foi só estudar, foi só, na verdade, fazer os últimos simulados oficiais que eu tinha disponíveis, tá? Então, basicamente no meu último mês de preparação, antes da prova oficial do GMAT, eu fiz o simulado número 4, o simulado número 5 e o simulado número 6. Né? Eu segui o mesmo roteiro que eu aconselho para vocês nessa live aqui, tá? Do Entenda a Estrutura da Prova, é tudo sobre o GMAT. Inclusive, se você quiser mais detalhes, assim, detalhe da estrutura da prova, então como se preparar, aconselho bastante a você assistir essa outra live inteira. E eu segui, sim, aquilo que eu considero, que eu aconselho para você também, que é de fazer os simulados oficiais, os 3 últimos simulados oficiais disponíveis, nas 3 últimas semanas antes da sua prova oficial. Para, você ganhar preparo físico para o momento da prova, e também, é claro, você começar a entender como que é o seu ambiente naquele horário, naquele dia da semana, para você não ter muitas surpresas na hora da prova, ter o mínimo de surpresas possíveis na hora do exame oficial. E acredito que isso funcionou muito bem para mim. Porém, o ideal seria que entre esses últimos simulados oficiais eu também tivesse estudado bastante, principalmente a parte verbal, que era a minha parte mais fraca. E não foi o que eu fiz, tá? Então eu vacilei demais nesse último mês meu de preparação. Então eu tive 3 meses de preparação, os 2 primeiros meses até que foram bons. Eu fui seguindo uma boa estrutura, criei uma estrutura que funcionou. Depois eu abri mão dessa estrutura e aí me lasquei, né? Me lasquei no sentido de não performei, principalmente na parte verbal, tanto quanto eu poderia ter performado. E aí eu vou fazer uma outra observação aqui que eu quero, e aí essa eu quero chamar bastante atenção, por quê? Há uns 6 meses atrás, mais ou menos, eu entrevistei aqui no canal um rapaz aí chamado Leonardo Vergani. Tá? Ele tá fazendo o MBA dele em Kellogg. Ou ele terminou já, agora ele já deve ter terminado. Fazendo o MBA dele em Kellogg. E ele se preparou para o GMAT de forma super estruturada. Ele foi muito disciplinado nos estudos dele para o GMAT. Ele comentou uma coisa durante a entrevista que na época eu achei interessante, eu achei relevante, mas eu não considerei tanto verdade. Ele disse o seguinte, que quando ele fez o GMAT oficial, a nota dele em relação aos simulados oficiais caiu 30 pontos. E ele disse para não considerar o simulado oficial tanto como um preditor exato da sua nota, porque os simulados oficiais, segundo ele, eram mais fáceis do que a prova oficial. E na época eu ouvi isso, mas eu não tinha feito a prova oficial ainda, então eu meio que guardei isso na mente, mas não levei tão a sério.
E aí, olha só o que aconteceu comigo. Nesse último mês de preparação, olha só, eu fiz 4 simulados oficiais, né? Desde o simulado oficial número... São 6 disponíveis, né? Mas os últimos 4 eram o simulado 3, depois o 4, depois o 5, depois o 6. No simulado 3 eu tirei 750. No simulado 4 eu tirei 760. No simulado 5 eu tirei 750. E no simulado 6 eu tirei 740. Então a minha média estava ali 750 nos últimos 4 simulados oficiais. 750, cara. Aí eu tava até que confortável para fazer a prova e, sei lá, talvez tirar uns 740, 730, que seria uma nota muito da hora. E aí eu fui para a prova oficial e minha nota real foi 700. 700. Tá, eu vou compartilhar mais no final o que eu acho que eu poderia ter feito melhor na hora da prova, né? Ó, só pra gente rever o nosso plano aqui, ó, eu vou comentar, tô falando sobre a preparação prévia, depois eu vou falar sobre a preparação para o momento da prova, tá? Mas e aí minha nota caiu 50 pontos, cara, em relação à média que eu tava tirando nos últimos 4 simulados oficiais. Então, e aí depois, é claro, de eu ter recebido minha nota da prova oficial, aí eu comecei a entender, assim, eu me lembrei do que o Leonardo Vergani tinha falado. Então talvez isso faça algum sentido, tá? Talvez faça algum sentido. Porque eu senti que as questões que me apareceram na prova oficial, da parte quantitativa, que é onde eu consigo avaliar mais o nível de dificuldade das questões, elas foram bem mais difíceis do que as questões que me apareceram nos simulados oficiais. Tanto que eu terminei a prova oficial e falei, eu fiquei surpreso com o nível de dificuldade das questões. E então eu acredito mesmo que a prova, pelo menos a parte quantitativa, foi mais difícil do que eu estava encarando durante os simulados oficiais. Então é algo para a gente ter em mente. Talvez, se o seu objetivo for tirar 700 no GMAT oficial, talvez você, nos simulados oficiais você tenha que estar chegando ali no 720, no 730, talvez até 740. Então, não estou dizendo que seja uma regra, tá? Eu não tenho ainda um número estatístico relevante para poder afirmar isso, né? Mas seja por a prova oficial ser mais difícil ou pelo momento da prova oficial ter mais um nervosismo, porque, enfim, é a prova oficial, né? Talvez exista sim essa tendência à nota cair, tá? Aconteceu comigo, aconteceu com o Leonardo, então pode ser que aconteça com você. Mas só pra, eu estou dizendo isso só para você tomar a nota do simulado oficial como um... toma com cautela, tá? Então, o simulado oficial ele vai servir como um parâmetro importante para você se preparar para a prova, para você saber como que você está indo, qual é o tamanho do seu gap. Inclusive, até onde eu sei, ele é o melhor recurso que você tem para medir quão bem você está indo na sua jornada de preparação para o GMAT. Tá? Talvez outros simulados que não são oficiais, tá? De outros como a Kaplan, como o do próprio, eu não sei se o Maguchi tem simulado com o kit da nota, mas enfim. Existem vários fornecedores de simulados extra-oficiais para o GMAT que te dão uma nota ao final. A gente não tem como saber exatamente se esses simulados extra-oficiais eles são tão bons preditores para sua nota do GMAT real, tá? Então, por isso que eu sugiro você sempre usar o simulado oficial como parâmetro. Mas mesmo assim, tome esse número com cautela, tá? Teve uma pessoa que comentou comigo no Instagram, foi o Guilherme. Ele falou o seguinte, que ele fez a prova oficial, foi bem próximo da data em que eu fiz a minha prova oficial. Ele fez um pouquinho antes. Ele disse que antes de fazer a prova oficial dele, ele fez o último simulado oficial. E aí, no simulado oficial, ele tirou 640 no simulado oficial. Na prova real, no GMAT oficial, não no simulado, no GMAT real, ele tirou 680, ou seja, a nota dele aumentou 40 pontos. Então é uma coisa doida, né? Mesmo assim, eu tenho razões para acreditar que pelo fato do algoritmo do simulado oficial ser o mesmo do GMAT oficial, ainda esses simulados oficiais eles são os melhores para você tomar como parâmetro, para você saber quão bem você está avançando na sua jornada de preparação, tá? Se eu descobrir que existe algum fornecedor de simulados extra-oficiais que podem predizer até melhor a sua performance, aí eu vou compartilhar com você, tá? Mas por enquanto eu só considero os simulados oficiais como os melhores parâmetros para você.
Beleza. Então, essa estrutura aqui que eu aconselho você seguir. Aí eu acabei comentando também o que eu fiz de direito durante as 8 primeiras semanas e depois como que eu vacilei no último mês, né?